Nós estaremos aí explorando este livro do profeta Ageu, a Igreja do Senhor, nesse mês, entendendo que é um contexto muito propício para a vida da igreja. Embora este fato tenha ocorrido há mais de 4.000 anos atrás, é um fato que nos ensina até os dias de hoje, amém, igreja? Porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela reina e reinará eternamente. Ela não tem tempo, não tem cultura, não tem prazo de validade, e os princípios estabelecidos na palavra do Senhor são eternos, e são para a instrução do povo de Deus. Então deixe aí a sua Bíblia aberta no capítulo 1 de Ageu, amém, irmãos? Todos encontraram? Foi difícil de achar aí? A minha dica ajudou? Eu me divirto, é assim, desse jeito. Mas, queridos irmãos, presta atenção aqui numa coisa importante. Quero te convidar a refletir sobre um momento que foi um momento crucial na história do povo de Deus, que é esse momento narrado aqui no livro de Ageu. Imaginem uma comunidade que havia saído do exílio, carregando a esperança de um novo começo, mas que com o passar do tempo se deixou envolver pelas preocupações do dia a dia, da vida, esquecendo-se da missão que Deus havia dado a eles. Parece algo distante para você? Ou será que esta realidade também descreve, muitas vezes, a nossa caminhada espiritual? Muitas vezes não nos deixamos embaraçar pelas exigências do dia a dia, e assim vamos negligenciando a obra do Senhor. Entra dia, passa semana, mês, anos e anos. Foi isso que aconteceu com esse povo que está aqui sendo exortado pelo profeta Ageu. Em Ageu, capítulo 1, versos 12 a 15, que será a porção das escrituras que vamos meditar hoje, versículos 12 a 15. Nós vemos aqui um povo que, após anos de negligência, finalmente desperta para a voz de Deus. E o curioso aqui desta carta é que sistematicamente Deus exorta o seu povo no Velho Testamento, e poucas são as respostas positivas do povo. Aqui nesse caso é uma resposta positiva, glória a Deus, amém, irmãos? Finalmente, né? A gente vê muito no Velho Testamento exortações e o povo desobediente, resistindo e sendo punido pelas suas escolhas nada abençoadoras. Mas aqui é diferente. Eles ouvem a palavra do Senhor, são tomados por santo temor, e em resposta, Deus lhes faz uma promessa extraordinária: eu sou convosco, diz o Senhor. Esse encontro entre a obediência do homem e a fidelidade de Deus resulta, irmãos, em um despertamento espiritual que impulsiona, que os impulsionou a retomar a obra divina com zelo e coragem. Esse foi o resultado da exortação de Ageu. E hoje, a pergunta que nós precisamos fazer e que você precisa responder para si mesmo é: o seu coração está desesperado para ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus? Assim como no tempo de Ageu, o Senhor continua falando, chamando o seu povo ao compromisso, à obediência, à confiança na sua presença. E a minha oração é que esta mensagem proporcione para você nessa noite um tempo de reflexão, de renovação de propósito, onde nós possamos ouvir a voz de Deus e responder com fé, e experimentar o poder transformador da presença de Deus em nosso meio, amém, irmãos? Você tem sede disso? Você tem anseio por isso? Que nós possamos sair daqui, não apenas como ouvintes, mas como operosos praticantes da vontade de Deus. E a minha oração é que Deus fale poderosamente ao seu coração, aos nossos corações. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos por essa noite. Vamos ler a tua palavra, e ao lermos a tua palavra, seja o teu Espírito Santo encorajando, despertando, inquietando os corações. Afasta de nós
toda inquietação mundana, toda dispersação de pensamento, todo roubo de palavras, toda ingerência do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Leva os nossos pensamentos cativos em obediência à tua palavra, que não haja inquietação no meio do teu povo, mas que haja sede e fome pela tua palavra. Seja o teu Espírito Santo aplicando a tua palavra, que é viva e eterna em nossos corações. Que ninguém aqui permaneça da mesma forma que entrou, mas que sejamos tocados pelo teu chamado, despertados pela tua palavra, aquecidos pela tua presença e convencidos, ó Pai, de trabalharmos zelosamente na tua obra. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler esse texto? Versículos 12 a 15. Vamos fazer uma leitura a uma só voz. São poucos. Filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E o povo temeu diante do Senhor. Nós temos aqui duas atitudes fundamentais, que é uma atitude que se espera de um filho de Deus, e que são evidenciadas nesse texto: temor e obediência. Temor sem obediência não é temor verdadeiro. E toda obediência passa por um grau de temor. O temor do Senhor, irmãos, no contexto bíblico, não se refere apenas ao medo servil, não é isso. Mas é uma reverência profunda. É uma reverência tal a Deus que nos leva a uma submissão sincera à vontade de Deus. Hoje eu compartilhei na classe Discipulado 1, que a obediência, a beleza da obediência está no fato de você poder fazer uma escolha, mas você escolhe negar os seus desejos, mas escolhe obedecer ao Pai, porque você o ama. Essa é a beleza da obediência. E todo temor leva à obediência. Então não há obediência onde não há reverência, pois aqueles que desprezam a Deus nunca se submeterão à palavra dele. Isso se alinha com o ensino bíblico de que o temor do Senhor é o que? É o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ser sábio inicia com temer a Deus. E também que a obediência é a evidência da fé verdadeira. Está lá em Tiago 2,17. Uma fé verdadeira gera obediência. Não adianta falar que tem fé em Deus. Se a sua vida não é uma vida obediente, a sua fé é uma fé vazia. É uma fé falsa. O povo de Judá, ao temer a Deus, reconheceu a culpa e se submeteu à sua vontade. Essa postura dos versos 12 a 15 contrasta dos versículos 1 a 11. Eles estavam totalmente apáticos, alheios, preocupados com as suas prioridades. Então aqui eles temeram e mudaram de atitude, mudaram de prioridades. A fé salvadora, irmãos, nunca pode ser divorciada da conformidade. Guarda isso no seu coração. A fé salvadora nunca pode ser divorciada da conformidade. O verdadeiro cristão não apenas confessa a fé, mas caminha em conformidade com a vontade do Pai. Não adianta nada falar, eu sou discípulo de Jesus, sou cristão e faço tudo errado. Não é discípulo coisa nenhuma. A fé, ela nos leva a uma conformidade com a vontade de Deus, com a vontade revelada nas Escrituras. E o povo de Judá declarou essa fé verdadeira ao ouvir a voz do profeta. Responderam com temor e submissão. O primeiro passo para qualquer renovação espiritual é a volta à obediência. Você está frio? Está apático? Avalia se não há desobediência no seu estilo de vida. Se você não está distante daquilo que Deus tem para você. A obediência à palavra de Deus sempre é a marca de um verdadeiro avivamento. Não existe verdadeiro avivamento sem reverência, sem obediência a Deus. Jonathan Edwards, um grande avivalista, grande teólogo e avivalista, disse, olha o que ele disse:
Onde não há obediência à palavra de Deus, não há verdadeiro avivamento. Emoções religiosas sem submissão à autoridade divina não passam de entusiasmo vazio. Captaram? Emoções religiosas sem submissão à autoridade divina não passam de entusiasmo vazio. Portanto, o primeiro ponto dessa passagem ensina que o temor do Senhor gera uma obediência genuína, que é a base para a restauração de qualquer igreja, de qualquer povo. Uma restauração genuína. Segundo elemento essencial que nós encontramos aqui nesse texto, olha aí no verso 13, é a promessa da presença de Deus. Deus promete que estará contigo, mas você crê nessa promessa? Você confia nessa promessa? Você crê que Deus está aqui agora? Quando nos ajuntamos na igreja, quando nos ajuntamos num grupo familiar, quando lemos a Bíblia, você crê que Deus está ali te acompanhando? Crê nisso? Amém? A promessa da presença de Deus, olha o verso 13. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Olha o contraste dos versos anteriores. Lá no verso 2 desse mesmo capítulo, quando Deus se refere aos ouvintes, Ele diz assim: este povo, agora depois da resposta, eu sou contigo. Perceberam? Temor e obediência estabelecem a presença de Deus. Deus não anda com desobedientes. Desobediente quebra a comunhão. Desobediência quebra a comunhão com Deus. E aqui ele está dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Essa curta, mas poderosa declaração revela a essência da aliança de Deus com o seu povo. A essência do pacto que Deus estabelece com o seu povo é: eu serei o seu Deus. Essa é a essência. Eu estarei contigo, convosco. A essência da aliança é a presença de Deus no nosso meio. A presença de Deus não apenas conforta, mas também capacita, sustenta aqueles que o obedecem. Não é para qualquer um, para aqueles que o obedecem. A promessa da presença de Deus, ela é recorrente nas Escrituras. Você lembra de passagens bíblicas que Deus afirma que está contigo, que está conosco, que anda com o seu povo? Por exemplo, lá em Êxodo 33:14, Deus diz a Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Lá em Mateus 28:20, o que Jesus diz para mim e para você? Eis que estou convosco todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Você confia nessa presença poderosa caminhando contigo? Na hora da tempestade, na hora da dificuldade, na hora da bonança, na hora da tranquilidade? Você confia, crê? Martinho Lutero, comentando sobre a presença de Deus, ele disse o seguinte: se Deus está conosco, então toda obra feita em seu nome prosperará, pois sua presença não é passiva, mas ativa, sustentando e fortalecendo o seu povo. Amém, irmãos? Eu preciso entender que a presença de Deus, ela conforta, ela consola, ela fortalece, ela capacita a enfrentarmos os desafios, a servirmos com graça e com zelo. Essa promessa é fundamental para mim e para você, e foi fundamental para o povo de Deus nesse tempo, naquele momento. Eles estavam reconstruindo o templo em condições precárias, estavam cercados por oposição, por inimigos e dificuldades. Não é assim nos dias de hoje? Nós somos cercados pelo mal, pelas trevas, pelas obras do maligno, que se opõem à igreja, à palavra do Senhor, ao avanço do reino. Mas nós temos a garantia do Senhor: estou convosco até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Eu preciso crer nessa e confiar nessa presença. Você crê? Você que está servindo diligentemente, o seu trabalho não é em vão, porque no Senhor nada do que fazemos é em vão. Amém, irmãos? Tem algum líder de grupo familiar aí no nosso meio? Levanta a mão, líderes de grupos familiares, líderes auxiliares.
Você crê que quando você ajunta aquele grupo para meditar nas Escrituras, Deus está lá abençoando e capacitando? Amém? Irmãos, Deus está aqui agora. A palavra está sendo ministrada, a vontade do Senhor está sendo pregada. E essa é a realidade mais preciosa na vida do cristão. É que Deus não apenas ordena, mas Deus também habita com o seu povo. Essa é a realidade mais preciosa. E eu preciso ansiar por esses momentos. Eu preciso desejar esses momentos de ajuntamento, de leitura, de meditação, de adoração. Isso precisa fazer o meu coração palpitar e desejar esses momentos. Deus habita no meio do seu povo, nos guiando, nos sustentando, cada passo de nossa caminhada, de nossa jornada. Queridos, a presença de Deus é o maior consolo do cristão, porque nós temos também a garantia dessa presença, não aqui e agora somente, mas eternamente. Amém, irmãos? Glória a Deus. E a lição aqui é clara: a obediência à palavra traz a certeza da presença abençoadora de Deus. E essa presença nos fortalece, nos capacita para toda boa obra. Então guarde essa lição no seu coração, para meditarmos no terceiro elemento essencial que esse texto traz para nós. Olha aí os versos 14 e 15. O que diz aí nos versículos 14 e 15? O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Esta é a resposta. Essa é a mudança, essa foi a renovação. Deus despertou o espírito daquele povo. Você está precisando de um despertamento? Ore ao Senhor. Senhor, eu me sinto apático, me sinto frio, indiferente. Tira isso do meu coração. Derrama o teu espírito, sopra o teu espírito sobre a minha vida. Clame ao Senhor. Ele nos orienta: pedi e dar-se-vos-á. Batei e será aberto. Você tem desejado o mover de Deus na sua vida? Você está desesperado para ouvir a palavra do Senhor, para se relacionar com o Senhor? Deus provoca em nós esse despertamento para a obra. É o que nós temos aqui nos versos 14 a 15. Após essa promessa da presença, o Senhor opera no coração do povo. É o Senhor mesmo que opera no seu coração, no meu coração, no coração da igreja. E aqui vemos o efeito prático da presença de Deus. Um despertamento espiritual. Um avivamento individual e coletivo, que conduz a uma ação concreta. Fé gera obras. Espiritualidade gera obras, gera mudança de vida. Contato com a presença de Deus gera mudança na nossa vida, gera mudança onde nós vivemos. E é isso que nós devemos buscar, essa mudança contínua, essa presença contínua, aqui e agora. Nós precisamos clamar, irmãos. Na hora de louvor e adoração não é o momento de ficar alheio, é momento de se derramar, de adorar, de glorificar o Senhor. Na hora da palavra não é momento de olhar para o celular, é o momento de focar, de ouvir. E Senhor, eu estou falhando nisso, tem misericórdia de mim. Nós precisamos entender que quando nós nos deslocamos para esse lugar, não é uma simples tabela que está sendo cumprida ou agenda a ser preenchida. Nós estamos vindo de encontro ao Altíssimo para louvar e glorificar o Senhor. Amém, igreja? Se você vem aqui por obrigação, você está precisando de um avivamento pessoal. Se você está indo no grupo familiar por obrigação, não espere um despertamento. Porque você não está crendo na presença do Senhor ali naquele momento. E que Deus viu no povo temor, obediência. Eu sou convosco. E aí Ele toca nos corações e aviva os corações. Esse despertamento espiritual sempre vai resultar na renovação da sua missão pessoal, da missão do povo de Deus. Ele traz essa renovação. Quando o Espírito de Deus move corações, o primeiro fruto é sempre uma dedicação renovada à obra do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo
redunda em servir com graça e alegria. Amém, igreja? Avivamento sem transformação prática não é verdadeiro avivamento. Esse despertamento não foi um mero entusiasmo passageiro, mas uma ação poderosa de Deus, capacitando líderes e povo a restaurarem a casa do Senhor. Perceba aí nos versos. O Senhor despertou primeiro o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. Despertou também o espírito de Josué. E depois despertou o espírito de todo o povo. Deus derrama despertamento, começando na liderança e abrangendo todos os liderados. Deus age no meio do seu povo, quando o povo teme, quando o povo obedece, quando o povo crê na sua presença. A presença de Deus no meio do seu povo não é uma doutrina abstrata. Deus está aqui agora. E se nós não crermos e não louvarmos a Ele por isso, não reverenciarmos a Ele por isso, a nossa fé é uma fé vazia, é uma fé sem fundamento, porque Ele promete: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E muitos de nós, muitas vezes, na hora do aperto, falam assim: onde está Deus? Está do seu ladinho. Amém, igreja? Basta recorrermos a Ele no tempo da angústia, basta recorrermos a Ele no tempo da provocação, no tempo da provação, e sobretudo, temermos. Será que eu estou alinhado com a vontade do Pai? Será que eu estou dando demasiada atenção às minhas prioridades e negligenciando o reino de Deus, os valores do alto? Foi essa reflexão que esse povo fez, e eles temeram, e eles obedeceram, e eles foram abençoados. A presença de Deus no meio do seu povo é uma realidade transformadora que nos impele a ação em prol do avanço do reino de Deus. E aqui dessa forma, Ageu, nesses versículos, nos ensina que um verdadeiro despertamento não ocorre sem temor. Não prospera sem a presença de Deus. E não se evidencia sem uma ação concreta do povo de Deus no reino de Deus. Amém, igreja? Tudo isso é um desdobramento dessa ação, começando com o nosso temor e a nossa obediência. E eu preciso refletir. Será que eu tenho, nessa longa jornada da vida, desprezado o chamado de Deus? Tratado esse chamado dominicalmente? Pega a Bíblia e vamos para a igreja hoje. Será que eu não tenho investido tempo de adoração pessoal, dia após dia? Lendo, buscando, mantendo santificação, caminhando na presença do Senhor, onde quer que eu esteja, sendo sal e luz, sendo representante de Deus aqui nesse mundo que está em trevas? Será que eu tenho desprezado essas verdades? Por causa das prioridades e tantas prioridades que o mundo coloca sobre nós, tantas pressões, tantos embaraços. Quantos e quantos negligenciam o chamado do Senhor para o trabalho, porque estão muito embaraçados com tantas coisas? Era esta a situação do povo até Ageu exortá-los. E para concluir, meus queridos, nós devemos aprender e nos lembrar que esta passagem nos ensina: o temor do Senhor nos conduz à obediência. A obediência traz a manifestação da presença de Deus, que fortalece o seu povo. E essa presença desperta o seu povo para a obra, gerando transformação prática, dentro e fora, visível e invisível. Amém, igreja? Guarde essas lições no seu coração. E vamos aprender com esta passagem ocorrida tantos mil anos atrás, que é válida para os dias de hoje, que traz lições importantíssimas para a nossa caminhada. Essa verdade continua atual. A igreja de Deus somente vai prosperar quando a palavra de Deus for obedecida, quando a presença de Deus for valorizada, e o seu povo assim se dedicará com zelo à obra do Senhor. Nós precisamos refletir sobre isso.
E que essa mensagem, para mim e para você nessa noite, nos desafie a temer, a obedecer, a rever prioridades e a buscar a presença de Deus com sede e fome, nos comprometendo com a sua obra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pense nisso. Se você vem à igreja sem essa consciência, vem por mera obrigação, ou se está indo num grupo familiar por mera obrigação, ou se pior, nem indo está, ou nem vindo está, a presença de Deus não estará contigo, porque Deus anda com quem obedece, porque a obediência quebra a comunhão, a desobediência quebra a comunhão. Por isso é tão importante responder à chamada bíblica com temor e obediência. E se nós respondemos dessa mesma forma que esse povo respondeu, com temor e obediência, não faltará a graça do Senhor em nossa caminhada. Nós precisamos, queridos, seguir o exemplo desse povo. Nesse momento, eles responderam positivamente à palavra de Deus. Responda, em cada momento da sua vida, positivamente à palavra do Senhor. Creia que Ele anda contigo, Ele está contigo, e que nós precisamos temê-lo e obedecê-lo, independente das circunstâncias, independente das dificuldades. Amém, igreja? Feche os seus olhos. Toda exortação visa despertamento, despertar aquele que dorme, reorientação, reorientar a nossa caminhada. Se há algo no seu estilo de vida que precisa ser reorientado à luz das Escrituras, a hora é agora, reconhecer em temor e obediência, e clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, quebra isso aqui na minha caminhada, eu quero te servir com zelo, com disposição. Ore ao Senhor, faça sua oração silenciosa. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Poucos versículos que registra parte da história do teu povo, que registra a chamada do Senhor por meio do teu profeta, que é válida até os dias de hoje. Tem misericórdia da tua igreja, desperta quem dorme, aviva a tua obra, coloca em nossos corações, ó Pai, corações que temem e tremem diante do Senhor. Dai-nos corações quebrantados e contritos, para que possamos andar em novidade de vida. Vá de encontro a cada visitante que aqui se encontra, cada membro dessa igreja, cada um que nos assiste. Toca com graça, desperta-nos, ó Pai, para que possamos corresponder à tua chamada, e que possamos viver, ó Pai, dia após dia, crendo na tua presença, temendo a tua presença e obedecendo a tua presença. Assim oramos e nos colocamos na total dispensação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos?